Oi, pessoal. Nas aulas anteriores a gente estava estudando sobre os materiais. Então nós vimos as características gerais dos materiais, as características específicas. Nós vimos também as mudanças de estado da matéria, sólido, líquido, gasoso. E por fim, nós vimos na aula passada sobre as transformações da matéria. Lembram que podem ser transformações físicas, quando a matéria continua a mesma composição, mas ela muda de estado, por exemplo, quando o sorvete derrete, ou ela pode ser uma transformação química, quando ela muda suas características, por exemplo, quando uma fruta apodrece, ela muda seu sabor, seu cheiro, sua cor. Quando algo pega fogo, ele muda de cor, libera uma energia que é em forma de luz, de calor. Então, são as transformações da matéria. Hoje nós vamos estudar rapidinho aqui a origem dos materiais. Então, todo material ele vai ter uma origem, certo? Tudo que a gente tem no planeta tem origem no planeta. Porém, ele pode ser dividido da seguinte forma: ou ter a matéria de origem natural ou o material ser de origem sintético. Quais seriam os materiais de origem natural? Nós temos aqui areia, argila, madeira, petróleo. Então, o que significa ter uma origem natural? Significa que esse material acontece de forma espontânea. Não precisou ninguém ir lá fazer a areia, fazer a argila, fazer a madeira, nem o petróleo, né? Todos esses materiais se encontram naturalmente no nosso planeta. Entretanto, o homem ele pode modificar esses materiais para gerar um novo material com características específicas e principalmente diferentes, né? Então, da areia é possível fazer vidro, da argila é possível fazer cerâmica, da madeira é possível fazer o papel e do petróleo é possível fazer uma série de coisas. Dentre elas, uma das principais é o plástico. Então, nós vamos ver mais na frente aqui um pouquinho como é isso. O plástico, ele tá em tudo que a gente conhece praticamente, tanto em alguns utensílios como garrafa, alguns utensílios que são utilizados só uma vez, como em aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, no carro, em avião. O plástico hoje em dia está em tudo, inclusive nos remédios que nós utilizamos. E devido à poluição, existe uma grande quantidade de plástico até mesmo nos nossos alimentos, certo? E sabendo disso, e vendo o que o plástico está causando à natureza, que é o quê? Uma grande poluição, porque o plástico, ele não se degrada facilmente. Ele passa anos e anos e anos. Então, existe uma série de estudos para gerar outros diferentes materiais, como por exemplo esse copinho aqui, ele parece um isopor, lembrando que isopor é plástico, mas ele é de mandioca, de macaxeira. Então, tem características semelhantes, porém ele vai ser degradado com maior facilidade, porque ele tem uma origem vegetal. Então, o plástico hoje é um dos maiores problemas que nós enfrentamos no mundo com relação à poluição, porque ele demora a degradar, os animais acabam morrendo por se alimentar dele, ele vai para o mar, para muito lugar e acaba também entrando na nossa comida, né? Uma vez que os peixes podem comer pedacinhos de plásticos e assim chega até nossa comida. Como eu estava falando do petróleo, né, eu acredito que muita gente conheça que a gasolina vem do petróleo, mas não é só a gasolina. O petróleo bruto, como nós podemos ver aqui, ele é extraído aqui, por exemplo, tem um petróleo bruto que é extraído da superfície da Terra. E o que acontece com ele? Ele passa por uma destilação nas refinarias. O que é essa destilação? É um processo que vai separar as diferentes partes do petróleo. Então, a gente vai ter o gás, a nafta, a gasolina, o querosene, o diesel, óleo lubrificante, o gasóleo pesado e o alcatrão. Cada um desses pode ser utilizado como, por exemplo, o gás, é o gás que a gente usa na cozinha, ou para fazer outra coisa. A nafta, como a gente vê aqui abaixo do gás, é o material utilizado para a produção de plástico. Então, o petróleo é a matéria-prima para o plástico. Desse lado aqui nós temos matérias-primas e desse lado aqui nós temos os produtos. Então, o petróleo é a matéria-prima para vários produtos, inclusive para o plástico.
Estudado isso, eu vou pedir para vocês me entregarem 4 perguntas, 4 respostas, né, para a gente verificar a aprendizagem. Primeiro, o que vocês entenderam do que é a diferença do material natural para o material sintético. Qual dos materiais sintéticos que a gente viu agora tem sido muito utilizado e está poluindo o ambiente? A gente acabou de falar. Qual o nome da parte do petróleo que dá origem ao plástico? Então, vocês voltam lá naquela imagem e vê. E quais materiais de plástico você consegue ver que tem na sua casa? Que você acha que tem plástico? Tudo bem? Aguardo vocês. Qualquer dúvida pode falar comigo.